Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecemos pela sua companhia. Quero mandar um abraço e muito mais abraços, né, para toda a equipe dos nossos queridos técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para você. Como eu disse, aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele é o Sérgio Júnior. Olá, Serginho, como vai? Olá, Nando. Vou bem. Aproveito também para cumprimentar todos os telespectadores e ouvintes. Muito bem, isso mesmo. Hoje nós vamos trazer mais uma página aqui de Emmanuel, né? Como costumeiramente costumamos, né? Você está repetindo, né? Mas a gente traz o Emmanuel porque ele tem uma sabedoria incrível, né? Então, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria do Emmanuel, do livro que nós trazemos hoje, que é Palavras de Vida Eterna, né? Palavras de Vida Eterna. Nós vamos trazer o texto aqui que se chama Benignidade, de Emmanuel, e ele traz sempre uma passagem. Hoje ele traz de Efésios, de Paulo, Efésios 4, capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou, né? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Está em Efésios, nessa passagem, como disse, né? Capítulo 4, versículo 32. Já podemos falar alguma coisa, né, Serginho, nessa passagem de Efésios, né, que Paulo nos traz, dessa compassividade que a gente precisa ter, né? Ele fala do perdoar uns aos outros, são, né, muito características da benignidade, vamos dizer assim. Sim, Emmanuel sempre parte de um determinado trecho, né? E a partir do qual ele tentará extrair algumas lições que, por vezes, nós ignoramos quando lemos um trecho que, à primeira vista, parece simples, né? Parece de uma compreensão, parece que a compreensão não suscita maiores problemas, né? Mas quando nós lemos de maneira mais atenta, nós verificamos que muitas vezes, apesar da simplicidade que uma tal mensagem contém, ela é difícil de ser concretizada na prática, né? E Paulo, nesse trecho, né, inclusive nos que vêm antes dele, tenta sugerir, traz algumas orientações gerais para quais seriam aquelas condutas adequadas nas nossas relações humanas, as condutas dos cristãos adequadas, portanto, a esses postulados. E aqui isso é perceptível já a partir do modelo que Paulo sugere, né? Porque ele diz, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós já temos, logo de início, um modelo a partir do qual nós deveremos nos orientar, né? E aqui o tom da mensagem é exatamente o de um conselho, sede, né? Uns para com os outros, ou seja, nas nossas relações humanas. E quais seriam esses parâmetros? E aí ele começa com alguns adjetivos que nós, depois, e Emmanuel em especial, tentará explorar, né? Sede benignos, compassivos, né? Ou seja, ter compaixão, compadecer-se do próximo, ser bondoso, que naturalmente estão relacionados com essa postura também de perdoar uns aos outros, né? Porque na medida em que eu levo em consideração a dificuldade e a situação em que se encontra o meu próximo, né, que eu tenho compaixão pelas dificuldades que ele encontra na sua encarnação, eu me coloco na situação, na condição de perdoá-lo, né? Muito bem. E aí, no primeiro parágrafo aqui, Emmanuel coloca: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Então,
a gente lembra que se Jesus não tivesse essa tolerância para conosco, né, na época que ele esteve aqui, até desde quando ele nos acompanha a evolução, que seria de nós, né? Então, se a gente quer seguir os passos de Jesus ou entende que ele deixou esses passos, né, representando o Pai aqui, Criador, Deus, né, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né, porque a tolerância, ela existe, a tolerância divina existe para conosco, como nós devemos, né, temos a responsabilidade, até o dever de sermos tolerantes também com relação aos outros. Senão, imagina que se a gente não tiver tolerância, vai ser a resposta, muitas vezes, dessa não tolerância, pode vir aos precipícios, como ele fala aqui, da violência, né, Serginho? Com certeza. E é muito curioso, né, quando, assim que eu li isso, eu me recordo de uma distinção que o Divaldo costuma fazer entre agir e reagir, né? Porque, em especial, pela nossa condição humana, é comum que nós tenhamos uma inclinação a reagir diante de uma determinada ofensa ou de uma conduta que não nos agrade, né? Mas nós, enquanto espíritas e cristãos, somos convidados, a partir daquele parâmetro que Paulo já disse e que Emmanuel retoma, de nos compararmos a como Jesus, como Deus, né, se comportaria nessa situação. A partir do que nós sabemos, do que nós conhecemos, como que nós deveríamos nos comportar? Porque um caminho, que é o da reação, vai nos levar a esses precipícios da violência. E o outro, por sua vez, da ação pensada, meditada, levando em consideração a situação em que se encontra o próximo, já vai nos oferecer uma outra alternativa, que nos permitirá, então, evoluir. Porque a partir do momento em que eu penso, em que eu domo, né, em que eu conquisto um poder, um controle sobre essas minhas más inclinações, que são humanas, é natural que nós as tenhamos, né? Se alguém nos incomodar, se alguém nos ofender, é instintivo, né, que nós tentemos nos defender. Mas, né, nós temos sempre de, então, ter presente esse parâmetro e tentarmos, na medida do possível, agir, tomar a decisão que Jesus, nessas circunstâncias, tomaria. E só repetir aqui para você que está nos ouvindo e nos assistindo, como a pedido da nossa querida companheira aí, ouvinte, telespectadora, dona Adelina, ela falou assim, repete de vez em quando qual é o livro, que às vezes a gente chega atrasado para ouvir o programa ou para assistir. Então, Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, hein? Dona Adelina, e também aqueles que chegaram aí atrasados. E aí continua nosso Emmanuel, e falando para quem chegaram atrasados, o item sobre benignidade, tá? De Emmanuel, desse livro. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável, não é? Uns para com os outros. O maior representante que talvez, eu acho que para mim e para muitos é Jesus, né? Representante de Deus aqui, né? Ele vem como o maior representante de Deus aqui. Então, como eu disse antes, as próprias atitudes de Jesus nos levam a ver como Deus age para conosco, né? Então, ele fala aqui agora também, né, para a gente basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades. Quer dizer, a gente sempre está sendo, sempre a ação, né, da misericórdia age a nosso favor, né, Sérgio? Exatamente. O que seria de nós se não fosse a misericórdia divina? E eu acho interessante que talvez nós pudéssemos recordar de uma comparação que eu já vi uma vez em uma palestra da Anete Guimarães, em que ela compara essas desculpas incessantes aqui de que Emmanuel fala, que nos são concedidas, né, porque nós somos imperfeitos e é natural que nós
incorramos nos mais diversos equívocos durante a nossa encarnação. E a comparação que ela traça é um paralelo entre uma criança que comete um determinado equívoco e o seu pai, ao repreendê-la, ao tentar educá-la, e a relação que Deus tem com nós, né? Que muitas vezes é natural que, pelo nosso estágio de evolução espiritual, em que nós nos encontramos, por assim dizer, em uma certa infância espiritual, né? E o pai, vendo a criança nessa situação, ele não irá necessariamente puni-la, mas educá-la. E porque ele compreende que, estando naquela situação de infância, em que ainda não há um pleno desenvolvimento da compreensão, né, que é justamente a situação em que nós nos encontramos do ponto de vista espiritual, muitas das vezes. Né? E por isso é que ele perdoa, é por isso que ele compreende. E é a essa atitude que nós somos chamados. Né? Que nós tenhamos com relação ao nosso próximo a mesma misericórdia, a mesma indulgência que Deus e que Jesus tem em relação a nós. Porque assim como nós estamos em uma infância espiritual, provavelmente também o nosso próximo está. Né? Se estamos encarnados neste planeta, é porque aqui teremos de enfrentar uma série de situações com as nossas ferramentas espirituais e a partir do conhecimento de que dispomos, e é com base nesse ferramental, com base nesse instrumento e nessas considerações que nós devemos nos relacionar com os nossos próximos, com o nosso próximo. E aí no seguinte parágrafo, Emmanuel escreve: desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe a Jesus guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. E, como o Serginho disse, né, dessa infância espiritual, né, de sermos espíritos ainda, né, nessa condição, Deus nos envia um mestre para que pudesse nos ensinar, né, porém nós negamos-lhes, né, aqui ele diz, guarida, né, mas ele mesmo assim não nos privou dessa augusta presença, né? Então, veja a extensão do amor, né, desse nosso mestre que vem para nos ensinar com seus exemplos, para deixar para nós um caminho a seguir, né, Serginho? Com certeza. É porque Jesus compreende o momento em que nós nos encontramos. Que muitas das vezes, né, como está no Evangelho, muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Muitas vezes, no nosso cotidiano, nós temos diversas situações em que nós somos instados, nós somos chamados a agir e que podemos demonstrar que nós já evoluímos com relação a determinados aspectos, né? Mas não é raro que nós não sigamos os conselhos do mestre, né? Nós cotidianamente nos divorciamos da proposta espírita, né? Que é também decorrência, talvez aí natural, né, do nosso estágio de evolução, né? De sermos ainda, por assim dizer, crianças espirituais. Mas não é por isso que Jesus irá nos negar a ajuda, porque um dos seus atributos, uma das virtudes cristãs é a indulgência, né? É a misericórdia, é essa boa disposição com relação às nossas faltas, com relação aos nossos desvios de conduta, né? E porque nós sabemos que é uma questão de tempo e também de vontade, mas que essa vontade em algum momento surgirá em nós, né? Então, com o decurso do tempo, nós estaremos cada vez mais dispostos e aí sim poderemos seguir. E Jesus, levando isso em consideração, frequentemente está sempre ao nosso lado, sempre à nossa disposição, né? E os amigos espirituais sempre também preparados, né, para nos auxiliar, para nos estimular. A nobreza de espírito, né, desse, né, Supremo Senhor, como o nosso Emmanuel coloca aqui, né, com sua augusta presença, vem
pisar o mesmo chão que a gente pisa, vêm atravessar os dissabores que nós, né, espíritos no corpo humano, passamos, né, por estarmos num estágio ainda do planeta que ainda não é um planeta de regeneração. E ele veio numa ocasião ainda muito mais difícil, né, quando aquela região estava, né, tomada por Roma, e que havia muita pobreza, que havia escravidão, que aqueles sacerdotes que estavam também no poder da religião vigente não queriam ter a presença, né, até que culmina com o Gólgota, lá, né, quando ele chega à crucificação. Então, ele sabendo de tudo isso, né, ainda ele fala, ele ainda traz para nós, com seu amor, né, todos os exemplos que ficaram e ficarão para sempre na história do nosso planeta, né, Serginho? Sim, com certeza. Até nós temos sempre que levar em consideração de que ele é o nosso modelo e guia, né? E é a partir dos exemplos que nos foram legados, né? E aí nós podemos tomar em consideração o que também nós temos de especial da doutrina espírita, né? Aplicar todos os princípios da doutrina espírita junto desses conhecimentos que nos foram legados por meio do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, conjugando essas duas bases, tanto aquela que é essencialmente cristã, a partir dos atos da vida de Jesus e das suas condutas específicas, conjugando isso com os conhecimentos propriamente espíritas, nós temos aí todo um roteiro de conduta, né, que é justamente aquilo de que nós necessitamos para uma vida feliz dentro, né, dos parâmetros possíveis aqui na Terra. E o Emmanuel continua dizendo, né? O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz, né, da morte, como a gente tinha já comentado antes, né, Serginho? Sim, em especial os adjetivos aqui mostram o que nos é exigido, né? Que é bastante difícil realmente, né? O amor incondicional, né? E também na nossa relação com o próximo, que é o foco dessa mensagem de Paulo, Emmanuel diz, a ensinar-nos a bondade e a renúncia, né? Que é o que pode ser talvez aí o ponto mais delicado, né, das nossas relações com o próximo. Não é tão simples que nós estejamos dispostos a eventualmente renunciar a uma posição em que nós estaríamos certamente mais confortáveis, talvez nós estaríamos com razão, né? E muitas das vezes é necessário que nós renunciemos em favor do próximo, porque essa é a concepção cristã de felicidade, né? Ou seja, como normas de justa felicidade. Eu tenho, sobretudo, de pensar no meu próximo, porque é assim que eu evoluo. É muitas vezes deixando de pensar tão somente no meu, ou no que é também relacionado aos meus, e me colocando na situação em que se encontra o outro. O que tem tudo a ver com essa mensagem de ser benigno, de ter compaixão, de se compadecer, porque se compadecer é ter a noção de que o outro também sofre e de considerar toda aquela dor, o sofrimento e a dificuldade que uma determinada pessoa pode experimentar em uma situação da sua vida. E isso tudo se relaciona fortemente com a noção de um amor incondicional. Não é que nós, não é por meio de estabelecer determinadas regrinhas ou condições, eu amarei se fulano admitir que eu estou com razão. Não é esse o propósito, né? Não é essa a conduta que nós observamos em Jesus, né? Então, são esses os parâmetros que vão nos orientar. E muitas das vezes nós não demos atenção, né,
a toda essa a esse bálsamo, né, que nos foi legado, e a conduta foi, na verdade, o oposto, né? Essa saliva do escárnio. Então, nós temos de mudar o foco, né? Porque tudo o que o mestre viveu e depois, a partir das condutas dele, tudo o que nos foi deixado pelos escritos e pelo espiritismo, nós temos aí regras seguras de conduta que vão nos trazer no fim da história essa justa felicidade. Esse legado, né, que ele nos deixou, né, de amor aí, que é incrível. Ele fala aqui, ó, a infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Olha só, em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras, né, de perseguição e extermínio. Todavia, né, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Imagina se nós fôssemos condenados, né, Serginho, a tudo isso que nós acabamos por utilizar erroneamente daquilo que o mestre nos deixou, né? Que a gente sabe das cruzadas, né, das invasões, da queima lá da biblioteca de Constantinopla e tantas outras atrocidades que foram feitas em nome dele, né? E mesmo assim, né, a gente sabe que o quanto ele nos quer, nos ama e quanto ele nos espera. Essa espera dele é que a gente desperte, né? Que tenha um despertar de consciência dentro daquilo que ele nos deixou, né? Esse legado de amor aí, né, Serginho? Pois é, porque nós poderíamos talvez nos perguntar de que adiantaria, do ponto de vista espiritual, essa eventual condenação, né, a que você fez referência, né? Qual seria a utilidade de simplesmente nos condenar, né? É algo que nós poderíamos nos perguntar, porque Deus e Jesus, na sua misericórdia, consideram, né, o quadro muito mais amplo que muitas vezes nós não enxergamos. E porque sabem que nós temos em nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a lei de Deus escrita na nossa consciência, como nos diz o Livro dos Espíritos, que em algum momento nós perceberemos os equívocos que muitas vezes cometemos no passado e que é natural por um processo de evolução. E nós estamos destinados a essa evolução. Isso é uma certeza, é algo que nós, apesar de tantas dúvidas que temos, isso é algo que tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos nos deixam de maneira muito clara. E nós temos, então, aqui, a partir da mensagem de Emmanuel, que não nos foi recusada uma herança, um legado, de um Evangelho que é aqui qualificado como renovador. Né? Renovador, porque é a partir dessas lições que nós poderemos efetivamente evoluir. Podemos, então, provocar uma verdadeira transformação, renovar a nossa encarnação. Né? Ou seja, não importa tanto, como diz o próprio Chico, né? Não importa tanto todo aquele evento, todos os meus equívocos pretéritos. Né? Eu posso, a partir de agora, criar, né, uma nova trajetória evolutiva por meio do amor, por meio dessa conduta que é a virtude por excelência. Né? Apesar de todos esses equívocos que, no passado, né, nós, enquanto seres humanos, em que nós incorremos. Né? E aqui Emmanuel traz, mais uma vez, não é a primeira mensagem de Emmanuel, em que ele faz referência a todas essas guerras que marcaram a história da humanidade. E é muito curioso nós observarmos que muitas delas em nome, né, do Mestre Sublime, em nome de Jesus, em nome de Deus, o que mostra muitas vezes que, não raro, nós temos falsas concepções a respeito dessas mensagens, tão falsas que elas chegam a se converter no próprio oposto, né, do amor, que é
a virtude por excelência fez-se justamente o ódio, né? E o Pai não cessa, apesar de tudo isso, né, de nos fornecer oportunidade para que, por meio da nossa encarnação, nós possamos, então, seguir rumo à evolução. É uma total distorção, né, de tudo aquilo que ele veio nos ensinar, né? Porque aí aqueles outros que não se dizem, né, cristãos, por exemplo, eles vão dizer, mas foi isso que seu mestre veio ensinar? E, na verdade, a gente é que distorce tudo, que a gente usa em nosso benefício ou dentro daquilo que é agradável a nós. E a interpretação também, né? Vamos fazer uma interpretação dentro daquilo que é bom para mim, que é bom, que é conveniente para mim poder alterar o caminho que é o caminho que ele deixou para nós, é um caminho perfeito, de perfeição, de amor, de luz. E nós vamos lá e vamos apanhar a parte que nos assim, que a gente acha que vai servir para nós, distorcemos e aí acabamos por tirar essa originalidade daquilo que ele nos ensinou. Então, aqueles que não entendem, eles vão dizer o seguinte, então, mas tem alguma coisa errada aí nesse seu mestre. A gente encontra muitas pessoas dizendo isso, né? Sim, porque é bastante conveniente, né, que nós tentemos interpretar a doutrina espírita de maneira que nós teríamos todos os bônus, todas as vantagens, sem ter de incorrer em todos os ônus, em todas as regras de conduta que nos são muitas vezes ofertadas, né? Então, mas a mensagem espírita ela é fundamentalmente de responsabilidade, né? Nós temos, é certo, um livre-arbítrio, mas e somos nós, né, como o próprio Emmanuel já disse em uma outra mensagem, nós somos os criadores do nosso destino, né? Então, é a partir dessa noção fundamental de responsabilidade que não permite tantas brechas assim para uma interpretação, às vezes, falseada. Muitas vezes nós simplesmente não queremos ouvir, né? Porque é, de fato, difícil, né? A partir do momento em que nós nos familiarizamos com os conceitos do Espiritismo, nós percebemos que não é possível atribuir a culpa ou a responsabilidade, melhor dizendo, aos nossos eventuais infortúnios nesta encarnação a quem quer que seja, porque eles podem ser reconduzidos de maneira direta ou indireta às nossas condutas, sejam elas nesta encarnação ou nas encarnações pretéritas. Não há, portanto, uma injustiça, né? E é a partir disso, embora isso talvez em um primeiro momento não seja tão confortável de ouvir, é ao mesmo tempo reconfortante, porque a partir desse momento eu percebo que tudo o que me virá no futuro dependerá de mim, né? Então eu posso ajustar minha conduta para que eu chegue a essa justa felicidade de que Emmanuel fala. Justa e possível, né? E concedida a nós essa possibilidade, né? E que o mestre nos a custo, né, de um sacrifício incrível, né, de estar aqui no nosso meio. Bom, agora nesse momento a gente vai já nos preparar para um momento de prece, de oração e de vibrações. Então a gente sempre pede aí que você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se puder reservar lá o recipiente com água, e no momento que você ouvir, dentro do seu próprio tempo, ouvir ou assistir nesse programa, os benfeitores espirituais irão trabalhar, né? Porque isso vamos dizer assim, a tarefa, a atividade deles para poder, de alguma forma, não interferir nas nossas vidas, mas nos ajudar, né? Então, quem puder, coloque aí o recipiente de água e também nesse momento tentar visualizar, fechando os olhos e visualizar aquela pessoa que está precisando dentro do nosso círculo de vida, sempre tem alguém que a gente sabe que está precisando de um apoio, que está precisando de uma vibração. Então, nós vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. E nesse instante, então, quem vai conduzir-nos aí com suas palavras, com seus sentimentos, com suas vibrações,
é o Serginho. Então, vamos à prece nesse momento, Serginho? É com você. Vamos lá. Rogamos neste momento aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, que se façam presentes nos nossos lares e nos lares dos ouvintes e telespectadores, para que, neste breve período de reflexão, meditação e oração, em que nós nos tornamos mais suscetíveis ao contato com a espiritualidade, para que haja a distribuição de todos os fluidos de amor, luz, paz, tranquilidade, benevolência, para que sejamos, no nosso cotidiano, estimulados a nos relacionar sempre com base na indulgência, na compaixão, levando em consideração a difícil situação em que muitas das vezes pode se encontrar o nosso próximo. Agradecemos sempre a misericórdia divina e a oportunidade que temos de estarmos encarnados neste planeta. Agradecemos pelas dificuldades que temos em nosso cotidiano, que muitas das vezes são oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos pelo nosso círculo familiar, que também suscita desafios para a nossa evolução. Agradecemos pelos nossos amigos encarnados e desencarnados, que sempre nos auxiliam em nossa encarnação. Agradecemos por todo o auxílio que a espiritualidade nos dispensa e pedimos que, neste momento, sejam levadas energias e vibrações positivas, retirando tudo o que houver de negativo a todos os hospitais, asilos, orfanatos, a todos que, neste momento, necessitem do auxílio espiritual. Que a espiritualidade possa, portanto, valer-se desse momento de concentração e de produção de energias de amor e cuidado em relação ao próximo, para trabalhar nos lares dos ouvintes e telespectadores e de todos aqueles a eles relacionados que necessitem de um auxílio espiritual. Que tudo isso possa se concretizar por meio da fluidificação da água, que em seguida, após a sua ingestão, trabalhará no organismo de cada um, permitindo que nós possamos seguir sempre com alegria, com amor, na nossa encarnação. Agradecemos novamente por tudo e pedimos que tenhamos sempre o auxílio da espiritualidade para seguir no nosso cotidiano a mensagem tão renovadora do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Assim seja, muito bem. Obrigado, Serginho, aí pelas palavras na condução aí da prece, da oração e das vibrações. E agora a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, para você compartilhar também essa mensagem que a gente vai passar sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, é a reunião de pessoas afins, né, de espíritas, de pessoas que estão aí ouvindo a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, de propagar o bem, né, de levar o bem a tantos irmãos aí pelo planeta. Então, se você se associa, você ajuda a gente estar, né, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, sendo aí a transmissora desses, né, desse bem que é o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, e você pode ajudar. Entre no site, ó, Amigos da Boa Nova,
e lá você vai obter várias informações. Temos também os telefones para você poder falar com as nossas ali colaboradoras e colaboradores. É o 0800 12 018 38. Tem o fixo São Paulo, que é o 11 2458 3214, e aquele meio de comunicação internacional, que é o WhatsApp, é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, essa modalidade de transferência de valores. Você pode fazer uma doação espontânea aí. Então, eu vou repetir, é o 11 97261 0272. Venha ser sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, e aí você ajuda uma pessoa que você nem sabe que vai receber lá. Tem pessoas fora do Brasil, mesmo dentro do Brasil, onde não tem centro espírita, onde não tem uma programação 24 horas, né? De espiritismo, de evangelho, do bem. Então, você pode ajudar essa mensagem chegar a esses corações e mentes e espíritos, né, Serginho? Muito bem, ó. Vou prosseguir aqui, deixa eu ver aqui o ponto que nós paramos do texto, para a gente continuar lendo aqui. Vamos ver onde nós falamos aqui. Reflete na magnanimidade, né, de Deus, e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. É onde nós precisamos nos cuidar espiritualmente, para que essas bênçãos, se chegarem até nós, porque vão chegar, só que elas vão chegar e nós não estaremos aptos a ela. André Luiz, lá no nosso lar, ele relata, eu estava há 8 anos no umbral, e aí quando o Clarencio, né, sempre lá visitando, estando ligado com ele não via o Clarencio. E, de repente, num dia que ele se lembrou e que ele abriu as portas do coração para a prece, para a conexão com o nosso Criador, ele viu o Clarencio. E aí ele pergunta, mas eu estou aqui há tanto tempo, por que vocês, né, não estiveram aqui? A gente estava aqui o tempo todo. É que você é que não estava. Né? Muitas vezes é isso, a gente não estar com Deus, né, Serginho? Pois é, muito bom esse exemplo de André Luiz, né? Ilustra muito bem o que Emmanuel quer dizer aqui, né, nessa passagem. E ele começa pedindo para que nós possamos refletir sobre o tamanho, sobre a magnanimidade de Deus, né? De maneira que Deus encontra-se acima de todas essas mágoas e desapontamentos que muitas vezes nós experimentamos, né? Ou seja, nós temos de muitas vezes nos inspirar nesse exemplo da misericórdia divina e nesse exemplo de Deus e de Jesus, que é o parâmetro que Paulo nos traz, né? Ele diz como Deus, né? Como Deus em Cristo, ou seja, pensando, refletindo sobre o tamanho de Deus, nós percebemos que muitas das vezes esses desapontamentos e essas mágoas são muito pequenos no quadro geral da evolução e que não compensa que nós guardemos isso conosco, né? E em especial, por quê? Porque se nós estivermos fixados, se nós nos mantivermos sempre ligados a esse tipo de energia, não eventualmente indo além, perdoando, nós seremos os principais prejudicados, porque uma pessoa nessas circunstâncias, ela não dá ouvidos ao bem que virá. Ela não é, portanto, esse canal seguro e limpo de que fala Emmanuel. Porque com tanta sujeira, com tanto lixo mental que muitas vezes nós permitimos, né, que se nos fique ao redor, nós temos de tomar essa decisão consciente, né, porque a partir daí tudo de bem virá para nós.
Isso mesmo, você falou do perdão, então Emmanuel fala aqui, olha, guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do Paulo, né, do apóstolo Paulo, usamos constantemente benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus. E ele encerra aqui dizendo que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Que beleza, né, Serginho? A gente encerrar essas palavras do nosso Emmanuel, né? Lembrando dessa advertência de Paulo, lembrando da compaixão ilimitada, né, do nosso Mestre Jesus, do nosso Criador, né, Serginho? Sim, sempre muito bonita e também muito prática a mensagem que Emmanuel sempre se preocupa em nos deixar, né? De nada adianta que nós guardemos ressentimentos e vinganças, porque no fim seremos, como eu tinha dito antes, os principais prejudicados. Então vamos usar dessa constante benignidade para que o nosso coração não seja um vaso de fel, né? Assim nós seguiremos, né, o modelo que é Jesus, né, concretizando todas as virtudes divinas. Agradeço aqui novamente pela oportunidade de discutir o texto de Emmanuel. E como você falou do vaso, que ele se refere ao vaso, né? Nem sempre a gente, quando planta alguma coisa, elas serão só flores. A gente sabe que existem os espinhos, né? Os espinhos, muitas vezes, são essas, muitas vezes, comportamentos nossos com relação ao nosso Criador. E as flores serão quando a gente despertar, né? E aí virá a beleza, o perfume, virá, não é, para por abençoar as nossas vidas. Bom, então a gente está chegando aqui em mais um final do programa Alvorada, agradecendo você, querida e querido telespectador. A gente quer passar 2 telefones para vocês mandarem recadinho para o Serginho aqui, que é o 0800 979 5011, né, que é uma ligação gratuita em todo o Brasil, e também o 11 2457 5011. Aí você manda um recadinho aqui para o Serginho, mandou para mim, para o Nando, a gente fica muito feliz, né? A dona Adelina, por exemplo, mandou um recadinho para nós aí, a gente ficou super feliz. Então, Serginho, suas palavras finais aí e até o próximo programa. Até o próximo programa. Muito obrigado sempre pela oportunidade de falar sobre Emmanuel e sobre Espiritismo. É isso mesmo. Então, até o próximo programa Alvorada aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Muita paz, muita luz e até lá. Tchau, tchau, Serginho. Tchau, tchau. Tchau a todos e até o próximo Alvorada. Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.